Dragolord de Gelo. Parte 14. A Câmara do Conselho fora barulhenta durante toda a manhã, mas depois de receber a última notícia, ficará em silêncio. Se eles não apenas estavam com a mão na cabeça, eles estavam as coçando. Nenhum único anão na sala poderia ficar calmo. E então, alguém falou. Ele voltou. Isso foi rápido. Ele realmente tomou de volta a capital real. Por acaso está tentando encontrar falhas nele? Que homem corajoso você é, colocando-se em desacordo com um monstro, não, o ser poderoso, que retornou depois de tomar o controle do ninho de dragões no Palácio Real. Eu diria que você é tão corajoso quanto o herói rei das lendas. A propósito, por favor, diga a ele que todos nós acreditamos em Sua Majestade desde o começo. De acordo com o mensageiro, ele parecia ter retornado montado em um dragão. Os dragões eram muito fortes, portanto, eram muito orgulhosos. Eles ficaram muito interessados em como alguém poderia ter realizado o feito chocante de subjugar tal ser. A explicação óbvia era que ele usara magia para forçar sua conformidade. Contudo, quando levaram em consideração o poder incomparável do rei feiticeiro, era igualmente plausível que ele pudesse ter intimidado um dragão a ser subjugado apenas usando força bruta. Ou melhor, esse último era mais provável. Não parecia que o rei feiticeiro precisasse de alguma magia para governar os dragões. A imagem mental absurda de um dragão ajoelhado em submissão passou pela mente do conselheiro. O diretor de produção alimentícia suspirou profundamente e depois dirigiu um firme e severo olhar a todos os outros. Então, o que devemos fazer? Estamos sem tempo, não? Sua Majestade retornou. Se não o encontrarmos imediatamente, isso pode criar problemas. Precisamos decidir o que fazer agora mesmo. Falando no diabo, alguma notícia do forjador mestre. O forjador mestre tinha fugido do país com o lingote de metal que o rei feiticeiro havia confiado a ele. Desnecessário dizer que o ato de fugir com o item que outro país lhes havia dado com o propósito de fazer algo era imperdoável. Essa seria uma mácula vista para todos que pensassem em fazer acordos com a nação dos anões. Um golpe fatal para um país que negociou as habilidades de seus ferreiros. Quem comissionaria qualquer trabalho de um país com uma má reputação? Pior ainda, não era um ferreiro mediano que tinha fugido com o item, mas sim um membro da liderança da nação. Pode muito bem ser interpretado como toda a nação conspirando para o furto. Enquanto imaginavam o futuro resultante, começaram a procurar uma desculpa, o tempo todo discutindo o que deveriam fazer se não conseguissem encontrá-lo. No entanto, nenhum deles pôde encontrar uma resposta que resultasse no rei feiticeiro concedendo-lhes perdão. Até agora não acredito que ele fugiu com o lingote. O secretário de gabinete murmurou, mas suas palavras não extraíram nenhuma ação. Estavam tão mentalmente exauridos que sequer tinham forças para sentir algo. O comandante-chefe olhou friamente para o secretário de gabinete. Então, o que devemos fazer? Não há dúvida de que ele fugiu com o lingote. Também recebemos relatos de testemunhas oculares do forjador mestre saindo. Ele poderia ter sido controlado pela magia do rei feiticeiro. A sala voltou a silenciar em um instante. Ninguém expressou concordância com a declaração e o comandante-chefe ficou cada vez mais descontente. Mesmo que não queira reconhecê-lo como um criminoso, ele era um de nós, um representante do nosso povo. Quaisquer palavras que dissermos não mudará nada para aquele que fez o que não pudemos fazer, reivindicar a nossa capital real. Não há escolha senão considerar aquela pessoa como a escória da nossa raça. Não seja assim, comandante-chefe. Que culpa temos se ele procurou o mais teimoso entre todos nós, o mais atarefado? Eu não acho que seremos perdoados apenas por dizer desculpas, mas nosso colega estava de cabeça quente no dia. Bem, vamos deixar esse assunto sem eira nem beira para mais tarde, comandante-chefe. Há assuntos de suma importância que devem ser decididos agora. Devemos informar Sua Majestade imediatamente. Eu sinto que pode ser melhor tentar atrasar as coisas e usar o tempo para continuar procurando por ele. O que acham? O mestre da guilda mercantil balançou a cabeça. É uma má jogada. Encobrir a verdade pode ser pior. Podemos muito bem ser sinceros e pedir perdão. Além disso, já o encontramos. Pelo que sabemos, ele pode estar na barriga de uma fera mágica agora. Se ao menos pudéssemos recuperar o lingote, aquele idiota. Isso não era algo que eles deveriam estar dizendo sobre um amigo, mas ninguém defenderia o forjador mestre por causar um problema tão grande. Pelo contrário, o comandante-chefe até assentiu em aprovação. Pelo menos ele não pegou a espada curta. Mas, bem, se nos desculparmos, seremos perdoados. No fim, pedir perdão é o que nos resta. Reconhecer o erro é importante, mas ainda mais é afirmar a verdade. E depois disso, só nos resta aceitar o que ele impor. Todos concordaram com isso. Mas o que ele exigiria de nós? Os anões não sabiam de qual metal aquele lingote que havia sido levado era feito, de modo que não podiam estimar seu valor.
Por isso, eles não poderiam sugerir pagamento em termos de dinheiro. Se subestimassem o valor do item, poderiam acabar irritando o rei feiticeiro além das esperanças de que sua relação diplomática pudesse ser recuperada. Portanto, eles tinham que deixar o rei feiticeiro nomear seu preço. Ainda assim, ele realmente pediria dinheiro? Eles imaginavam que ele pediria algo mais, só que suas mentes não conseguiam imaginar o que. Eu não consigo pensar em nada. Melhor enterrar esse assunto com o que podemos concordar. Não, quais pedidos devemos negar a ele? E podemos negar. Nessa situação? Essa cidade pode ter valor histórico, mas não temos nenhum tesouro nacional de natureza física ou mágica. Quando os deuses demônios invadiram a capital real, apenas um membro da família real dos anões havia sobrevivido. Ele foi o último rei dos anões, conhecido como o Rei Ferreiro Rúnico, e depois de levar consigo itens mágicos poderosos em sua jornada, não havia nada deixado para trás que pudesse ser considerado um tesouro nacional. Oh, talvez aquilo sirva. E quanto ao tesouro dentro da capital real? Conversamos sobre isso antes, não? Dizer esse tipo de coisa para quem reivindicou a capital real é passar dos limites. Ainda assim, também é verdade que não há mais nada a oferecer. Olhando em volta, todos assentiram em sinal de concordância. Espero que os dragões não tenham o destruído. Nem brinque com uma coisa dessas. Enfim, vamos convidar o rei feiticeiro a entrar sozinho desta vez.